Adriana Gomes, muito bem-vinda à Escola de Repertório, ao Café com Repertório. Uma alegria tê-la aqui, um prazer. Obrigada, Jair. Você que já, enfim, nos conhecemos já há tanto tempo e com um caminho muito bacana que liga você ao mundo acadêmico, ao mundo do mercado, né, ao trabalho como psicóloga. Verdade. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Jair. Um prazer estar aqui com você. Sempre divertido. Vamos fazer esse assunto, esse Café com Repertório, ficar muito bacana. Adriana, você é formada em psicologia, você tem um pé na vida acadêmica, você tem um pé também num trabalho seu chamado Vida e Carreira, num consultório como psicóloga e na vida acadêmica como professora e atuando numa, vamos dizer assim, em nível nacional, numa coordenação da Escola Superior de Propaganda e Marketing, da ESPM São Paulo, em carreira e mercado. Isso mesmo. Fala um pouquinho de você, como é que foi a escolha de ser psicóloga, como é que foi a escolha de caminhar profissionalmente, como é que a vida acadêmica entrou na sua vida? A gente vai começar lá da pré-escola mesmo? Tá bom. Vamos começar de como escolhi fazer psicologia. Na verdade, eu não tinha uma decisão clara do que queria ser, como muitos jovens não têm, e fiz teste vocacional. O meu teste vocacional não me ajudou muito, inclusive, mas hoje, né, transcorridos tantos anos, eu sei que qualquer uma das atividades que eu tivesse escolhido, eu teria me dado bem. Eu acabei prestando para jornalismo, direito e psicologia. Passei nas três e tive que escolher. E até por um pouco de influência da minha mãe, ela falou assim, faz psicologia, mesmo sem eu ter muita noção do que isso significaria. O que acontece com muitos jovens, né? Faz a escolha profissional sem ter muito um entendimento mais amplo do que a profissão pode trazer. Acabei fazendo psicologia na Unip, e muito legal porque também durante a faculdade a gente sofre muita influência dos professores, e eu acabei escolhendo a área clínica. Apesar de ter feito estágio em hospitalar, em educacional, a clínica era o mais charmoso, mais valorizado pelo time de professores. Eu acabei fazendo psicologia clínica, com base em psicanalítica, e comecei a atuar em consultório, depois de alguns anos fazendo formação e tal. Tive um desentendimento com uma supervisora que queria que eu encaixasse um dos meus casos, né, dos meus clientes, dentro da teoria. E eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Queria entender por quê, porque aquilo não fazia sentido. Aí chegou num dia que ela falou assim, olha, você tem que aceitar. Aí acabou para mim. Falei assim, não tem nada que eu aceite sem que eu entenda. E nesse dia eu fiquei viúva do Freud, né? Empenhei, guardei minha coleção do Freud e mudei para a área organizacional. Aí eu entrei como consultora júnior no Grupo Cato, que é uma grande empresa de consultoria em recursos humanos. Comecei lá como consultora júnior e saí de lá como vice-presidente do grupo. Aos 32 anos eu era vice-presidente. Do Grupo Cato. Isso. E passei por muita coisa lá dentro. Então, uma pessoa inquieta. Eu comecei como consultora júnior, depois eu fui ser assessora do presidente, depois a vice-presidente, depois fui cuidar de implantação de ISO 9000, depois fui cuidar da parte de franquias do grupo. E aí me cansei, pedi para sair e entrei no mundo acadêmico. Fui ser professora. E dentro da área acadêmica cresci muito rápido, saí de professora, fui para coordenadora acadêmica da área de pessoas, fiquei muitos anos nessa posição. O que é uma área de pessoas? É que cuida toda a parte de conteúdo, né, disciplinar para gestão de pessoas. Então, competências para gestão de pessoas. Então, nós tínhamos a própria gestão, né? Gestão de pessoas, técnicas de apresentação, técnicas de negociação, que são soft skills que são importantes para qualquer gestor.
E você já tratava desses assuntos Já, né? No dia a dia de uma organização, sendo headhunter, que foi uma das atividades que eu desempenhei por muito tempo, a gente acaba usando essas habilidades cotidianamente. O que acontece é que quando a gente vai para a academia, a gente sistematiza o conhecimento para que a gente possa multiplicar esse conhecimento de uma forma que seja mais palatável, organizada, estruturada. Facilmente compreensível. Facilmente compreensível. E por aí vai. Adriana, me diz o seguinte, uma larga experiência você tem, né? Uma experiência bem grande, assim. O mundo do trabalho tem mudado bastante nos últimos tempos? Tem. Acho que desde que eu comecei, há marcos importantes nessa mudança, né? Na década de 80, lá atrás, a gente teve uma mudança grande no mercado, propriamente dito, que foi a mudança do posicionamento do agora eu fiquei na dúvida se falo colaborador ou funcionário, tá? Do trabalhador. Porque ele passa a ser responsável pela gestão da sua carreira. Até aquela época, a empresa definia os rumos da carreira dele e a pessoa docilmente, né, geralmente aceitava aquela determinação da empresa. Se tivesse que mudar de estado, a pessoa mudava, se tivesse que mudar de posição, enfim, isso era muito determinado pela organização. A partir dessa época, muda o discurso e a empresa começa a dizer para o colaborador que ele é o responsável pela carreira dele. E você localiza essa mudança, digamos assim, em termos históricos, mais ou menos... Na década de 80. Na década de 80. Isso, entre 80 e 90. E de lá para cá, mais mudanças vêm acontecendo também na relação do trabalho com o trabalho. Eu penso que hoje as pessoas têm muito mais autonomia para negociar as próprias posições e buscar o seu espaço e buscar lugares onde elas queiram trabalhar que façam mais sentido para elas. Na década de 80, você não imaginava que alguém ia falar assim, eu quero um lugar para trabalhar que tenha os mesmos valores, ou os valores da empresa sejam compartilhados comigo, ou que eu venha fazer alguma coisa que seja benéfico para o mundo. Você nunca ouviu um discurso desse. Perfeito. Era uma coisa, inexistente. Hoje, as pessoas buscam, né, os mais jovens principalmente, trabalhar em organizações que, de alguma forma, isso eu estou dizendo na média e claro, pessoas de um determinado nível, porque em outros níveis não tem muita escolha, você pega o trabalho que você quer. Mas pessoas mais instruídas, por exemplo, elas têm uma ambição de trabalhar em lugares onde elas percebam que exista alguma afinidade entre os seus valores, né, e aquilo que a empresa produz ou que ela se propõe a oferecer para a sociedade. Nós estamos falando de propósito? Então... Ou de valores? Eu acho mais legal a gente falar de valores. De valores, perfeito. Porque o propósito é um nó que inventaram também, né? Mais uma pedra que colocaram no caminho das criaturas. Assim, vamos dificultar um pouquinho a sua vida. Agora, além de você trabalhar, além de você achar que você é feliz, além de você ganhar dinheiro, você ainda tem que colocar um propósito aí. E essa fase fala do propósito está levando muita gente para o consultório. Porque a pessoa vai lá e fala assim, de uma psicóloga. Porque eu falo assim, mas eu não sei qual que é o meu propósito nessa vida, e as pessoas ficam sem dormir porque não acham o propósito. E antigamente não, né? Na década de 80, 70 lá, você era feliz porque tinha um trabalho e tinha um salário. Sim. E beleza. Se tivesse um emprego, a vida estava, numa certa parte dela, digamos, resolvida. Estava mais suave. Hoje, além de tudo isso, você ainda tem que arranjar um propósito. Mas você entende hoje, eu acho interessante isso que você aponta, que há uma busca de uma espécie de coadunação, de convergência entre valores pessoais, éticos, existenciais, etc., com a busca de valores próximos que a empresa que eu trabalho tenha para que as coisas possam se dar da melhor maneira possível. Principalmente de valores. Principalmente de valores. Principalmente de valores, porque eu acho que o propósito é um peso extra e eu ainda questiono, porque a gente muda, as pessoas mudam, as organizações mudam, né?
Então, eu acho que assim fica mais difícil você colocar um propósito e que seja grandioso, né? Porque geralmente os propósitos são grandiosos, é alguma coisa de vamos salvar o mundo, né? Não é alguma coisa do bairro, né? Do prédio, da comunidade. Não, é uma coisa grandiosa. Então, você dormir pensando que você não salvou todas as focas do mundo, que você não salvou todas as árvores jatobás do mundo, é um peso grande, né? Mas a gente nota também, né, Adriana, que digamos, nesse período histórico que você está localizando de inflexão, vamos dizer assim, de mudança, há também um posicionamento que às vezes as empresas, e esse é um debate que a gente tem bastante na escola de repertório, elas começam a ser pensadas não apenas, elas mesmas, as organizações, não apenas como uma unidade econômica, mas também como uma unidade social, ou seja, elas produzem coisas, mas elas também têm cada vez mais uma relação com comunidades, com credenciamento de fornecedores, com credenciamento de colaboradores internos, para a gente usar a expressão, enfim, o próprio papel do que a gente entende como empresa, corporação ou organização também muda a partir desse momento. Quer dizer, ela precisa se posicionar em termos de sociedade, cuidando da sua imagem, da sua marca, com valores e assim por diante. Você entende assim também? Também. Hoje muito mais, porque hoje tem uma questão da marca, da empresa, e do posicionamento social e do marketing, né? Porque desde que eu comecei a trabalhar, eu vejo empresas que têm essa responsabilidade social. Por exemplo, indústrias químicas sempre tiveram esse cuidado social, o impacto da geração de resíduos na região, todo o suporte para a sociedade no entorno da indústria, a gente sempre viu isso. Mas eu vejo que isso tem aumentado grandemente, sim, essa consciência social das organizações e das marcas. E você entende que isso também passa a ser uma preocupação da própria pessoa que vai gerenciar o seu caminho, a sua carreira. Porque, veja, na década de 70, pouco se falava da questão ambiental, né? Pouco se falava. Sim, com a repercussão que ela tem hoje, muito pouco. Muito pouco. Claro. Então, hoje as pessoas acabam tendo, talvez, uma consciência maior da responsabilidade que se tem com o meio ambiente. Então, eu acho que isso vem mudando também e as organizações passam a se posicionar de uma forma mais responsável em relação a alguns temas que são mais sensíveis atualmente. Adriana, você teve durante muito tempo uma coluna, né? Quando o jornal Folha de São Paulo tinha um caderno de emprego, saía aos domingos. Esse caderno de empregos tinha não apenas os anúncios de emprego, isso já existiu em algum momento da história da humanidade, as pessoas compravam o jornal, abriam o jornal para procurar emprego, vagas e assim por diante. Mas esse caderno da Folha de São Paulo tinha alguns textos, algumas reflexões. Você durante muito tempo teve uma coluna nesse caderno de emprego sobre emprego, trabalho, o mundo do emprego, o mundo do trabalho. Isso mesmo. 4 anos, né, que você 4 teve. 4 anos e meio. 4 anos e meio essa coluna. Quer dizer, e hoje gerenciando aqui um setor em nível nacional da Escola Superior de Propaganda e Marketing sobre carreiras e mercado. Então, o seguinte, assim, o que alguém hoje, quer dizer, né, olhando aqui o nosso público que acompanha a escola de repertório, o que você diria que, em termos de gerenciamento de uma carreira, é importante? Em primeiro lugar, vamos falar para um jovem em idade universitária. O que ele tem que prestar atenção? Diferentes. São coisas diferentes. São momentos de vida diferentes. Né? O que ele precisa prestar atenção? Quer dizer, o que é hoje uma gestão de carreira e quais os elementos que ele precisa para fazer isso, de uma certa maneira, ajudá-lo a se colocar, a pensar o mundo do trabalho de uma maneira mais interessante, mais contemporânea? Essa pergunta vale $1 milhão ou mais. Porque não existe uma fórmula, claro, né? Mas existem algumas dicas assim que eu considero importantes. Primeiro, autoconhecimento. Autoconhecimento é uma coisa difícil porque vai durar a vida inteira, né? A vida inteira você vai estar aprendendo sobre você. Mas nessa idade do jovem, né, todas as experiências que ele teve até então vão servir de alguma base para fazer uma escolha. Essa escolha vai ser permanente e duradoura? Não.
lidar com a primeira frustração. Não é que eu vou fazer uma escolha e ela vai durar o resto da minha vida, como nós tivemos, né? Muitas vezes, pessoas da nossa faixa etária, tivemos pais ou parentes que se formaram numa determinada área do conhecimento e permaneceram a sua vida inteira com aquela formação e seguiram uma linha, né, profissional linear, né? Hoje a gente não tem essa linearidade nas carreiras, né? Não é tão frequente, não é que não exista, existe, mas numa frequência menor. Então, a ideia é que você possa escolher dentre as inúmeras possibilidades de carreira que a gente tem, que no começo da vida no Brasil, a gente tinha as carreiras imperiais, que eram a direito e a medicina, direito e medicina, basicamente, engenharia. E hoje nós temos um sem fim. Hoje eu nem sei te precisar o número de cursos disponíveis e que as pessoas não fazem nem ideia do que seja, porque o mercado de trabalho mudou em função da tecnologia. A tecnologia faz desdobramentos de atividades profissionais que viram carreiras, né? E a gente entende por carreira uma sucessão de realizações profissionais. É isso que a gente entende por carreira. E não como a gente entendia antigamente, que assim, eu me formei em Direito e dentro da carreira do Direito eu posso seguir a área do Ministério Público, né, a carreira pública, até chegar no magistrado, enfim. Ou na medicina, né, que ele se forma numa determinada especialidade e vai seguindo nessa especialidade ao longo da vida. Ou a carreira militar, que é a mesma coisa, né? Hoje não. Hoje, muitas vezes a pessoa se forma num curso, à medida que ela vai entrando em contato com essa atividade, a partir de um estágio, ela descobre que existem outras possibilidades e tudo bem. E ela pode seguir com outra atividade profissional que não está relacionada com aquela de origem. Perfeito, mas eu pergunto o seguinte, para poder entender essas novas situações e para poder aprender a navegar por entre elas, o que você diria assim, quais são os requisitos ou as atribuições que esse jovem ou esse recém-formado ou esse iniciante no mundo do trabalho precisa ter? Primeiro, para entender esses novos movimentos, que são complexos. E segundo, para aprender a navegar nesses novos universos. O que você entende que são atributos importantes para essas pessoas? Você falou em autoconhecimento, são mas... esses dois pilares. O primeiro é autoconhecimento e o segundo é um mínimo de conhecimento do mercado. Né? Então, se eu tenho interesse por uma determinada área, né? Pesquisar, ler sobre, conversar com pessoas que trabalham nessa área, se puder conhecer um ambiente de trabalho dessa pessoa. Hoje existem essas facilidades, né? Principalmente algumas escolas. A SPM, por exemplo, tem essa possibilidade de fazer visitas às empresas. E esse é um fator que ajuda a conhecer o ambiente de trabalho, né? Entender a relação, né, do que se vai fazer efetivamente quando se ingressa em uma determinada atividade profissional. Se a pessoa conseguir vivenciar minimamente, né, essa experiência no ambiente de trabalho, isso facilita muito, né? E caso ela eventualmente, mas isso aí eu não consigo porque é muito difícil, vai ler, né? Tenta conversar com pessoas. Hoje, a facilidade que as pessoas têm através das redes sociais de se comunicar com pessoas de outras empresas, as empresas muito abertas também, né, para falar sobre o que é empresa, o que ela se propõe a fazer. Então, iniciativa, né? É muito importante. Iniciativa é importante. Curiosidade, iniciativa, proatividade, uma boa comunicação, claro, né? São algumas das competências aí que vão ajudar no desenrolar dessas atitudes para que a pessoa possa conhecer um pouquinho melhor aquilo que ela vai fazer, né?
Então, eu acho que a iniciativa é um fator diferencial. Nós estamos falando aqui ainda de um público jovem, né? Mas mudando um pouco a faixa de público, que é pensando já num executivo, num colaborador, num funcionário já num nível médio para cima, já com vivência de mercado, o que você entende que são os atributos importantes para ele gerenciar bem sua carreira e para entender essas configurações complexas que o mundo do trabalho nos apresenta hoje? Olha, continuo com os pilares anteriores. Claro. Tá? Então, autoconhecimento, conhecimento do mercado, e um fator que eu considero muito importante é relacionamento, network. Tá. Né? Então, conversar, ampliar o seu leque de relacionamentos, não ficar restrito só conversando com pessoas que façam a mesma coisa que você. Sair da bolha. Sair da bolha. Até uma imagem muito legal que a gente vê, que é aquele aquáriozinho com os peixinhos coloridos, né? Então, saia de dentro desse aquário e pula para um outro aquário, né? Converse com outras espécies de peixes. Outros temas, outros assuntos, outros ambientes, olhares, né? outros ambientes, porque isso que é enriquecedor. Porque se você fica falando com as mesmas pessoas todos os dias sobre o mesmo assunto, sobre as mesmas questões, fica parecendo aquele joguinho da década de 70, que eu nem sei o nome dele, que batia nas laterais e tal. Assim, é o primórdio dos jogos, né? Pac-Man chamava. Ou isso. E aí você fica muito restrito. Então, para você ser uma pessoa interessante, amplia o seu mundo, né? Isso, nós estamos falando então de repertório, é isso? É lógico, repertório é fundamental, relacionamento é fundamental. Não estou falando de contatos. Pode ter um monte de contato. O relacionamento é isso que a gente tem. Que a gente vai além, conversa. Você traz uma ideia, eu falo, caramba, isso aqui pode ser bem interessante. Puxa, eu não sabia disso. Uau, que legal. Isso vai ampliando sua visão de mundo. Vai permitindo novas conexões cerebrais, inclusive, né? Estabelecendo novas percepções, é isso mesmo, Adriana? Exato. Como é a especialização em neurociência? É isso, você vai criando outros dendritos, né? Os dendritos são caminhos cerebrais novos, que assim, a cada experiência que você tem, você vai criando novas conexões neurais. Então, conversar com pessoas diferentes, e aí você fala, qual é a experiência? Eu falo, todas as experiências diferentes que você possa ter. Isso pode ser viagens, comidas diferentes, bebidas diferentes, experiências sensoriais diferentes. Leituras diferentes. Filmes diferentes. Músicas diferentes. Perfeito. Ambientes diferentes, aromas diferentes. Tudo que você puder estimular, né? As percepções, a curiosidade. Eu falo assim, seja um gato. Um gato no sentido... O gato do curioso, né? Que as pessoas falam assim, o gato morreu, como é que é? Tem uma máxima do gato, que o gato morreu de curioso, que era, não tem um negócio assim? Tinha uma coisa assim, né? Mas assim, é o espírito do gato, do seja curioso, do vai atrás, tenta saber, não fica na superfície, não fica no highlight, né? Tenta ir um pouco a fundo. Se permita, né, ter alguma experiência diferente. E, gente, não é assim, é caro, não vou conseguir. Eu não estou falando para você fazer uma coisa cara, porque você pode ter experiências que não custam nada. Você só precisa ter a vontade de sair de casa, andar por um caminho diferente, não fazer sempre o mesmo caminho, faz um caminho diferente, né? Experimente um tempero diferente, faça uma leitura diferente, experimente uma bebida diferente. Perfeito. Conversa com alguém sobre a experiência que você teve, porque também não adianta nada você experimentar e ficar só com você. Tem muita gente que consegue fazer disso um repertório, mas é muito mais legal quando você conversa com alguém sobre isso. Então, é que a gente entende também, né, assim, dando força para o que você está dizendo, Adriana, que o repertório é também a gente saber comunicar essa experiência com alguém, né? Ou seja, transformá-la num relato interessante. Que é o que as pessoas adoram. As pessoas adoram histórias. Claro. Quando eu falo assim, deixa eu contar uma coisa. Nossa, aconteceu uma coisa super legal naquele dia e tal. As pessoas... Acho que desde sempre a humanidade gosta de histórias. Tanto que o storytelling hoje virou uma ferramenta... Um ativo, né, grande. E as pessoas que conseguem contar histórias, ou que sabem contar histórias interessantes, elas vão captando a atenção do outro. Se você não tem experiência, e não tem vocabulário, e não tem repertório, você é uma pessoa muito pobre.
E isso, para um executivo, é praticamente uma sentença de morte. É isso que eu ia te perguntar. Sua experiência como vice-presidente do Grupo Cato, como headhunter, como trabalhando com recolocação profissional em alto nível, a experiência sua no mundo universitário, também da clínica, nos processos seletivos, digamos assim, de nível médio para cima, eu queria que você falasse sobre a importância dos soft skills e, em especial, a importância da pessoa ter um repertório, não é só se apresentar como um erudito, mas ter um repertório, saber conversar, entabular uma conversa. Isso é muito decisivo nos processos seletivos e de promoção profissional? Muito. Quando eu pergunto para uma pessoa o que você faz, um controller, aí ele conta, eu sou um controller, sou responsável por gerenciar tantas unidades de negócio e tenho um budget de tantos milhões e nós fizemos... Amplia isso, você deixa o teu interlocutor entender o que você faz. Se você é monossilábico, se você fala assim, cuido da controladoria, você não está dizendo nada, Sim. Ou quase nada. Eu até pergunto assim, a sua esposa, seu namorado, sua mãe, sabe o que você faz? A maioria das pessoas não sabem. Não conseguem comunicar. Dorme com a pessoa, acorda com a pessoa e a criatura do lado não sabe o que você faz. Né? Minha mãe tinha muita dificuldade de falar que eu era headhunter, né? Porque ela não entendia o que era um headhunter. Então ela falou assim, minha filha é psicóloga. Resolveu na cabeça dela, eu era psicóloga e pronto, né? Mas para muita gente você tem que explicar o que faz um headhunter. Até hoje tem gente que não sabe o que faz um headhunter. Ou se contenta, um headhunter, eu vou contratar um headhunter para mim. Ninguém contrata um headhunter para você. Você não tem um headhunter de estimação. O headhunter trabalha para uma empresa. Sim. E até hoje tem gente que não sabe o que faz um headhunter. Mas, de novo, eu vou insistir nessa pergunta, Adriana, se você me permite. Quer dizer, nos processos seletivos, nos processos de ascensão profissional, para cargos de nível médio para cima, os soft skills, em especial a coisa do repertório, porque o repertório é uma área movediça, ele não está exatamente nos soft skills, embora os soft skills ajudem o repertório na sua constituição. Mas uma boa conversa, capacidade de apresentação, capacidade de comunicação, etc. Enfim, saber falar de vários assuntos, saber conectar. De fato, isso é importante no processo de promoção profissional e de contratação também? Sim. Eu sempre digo, né? Eu dava aula de técnicas de apresentação. Então, pessoas que se comunicam melhor, elas ascendem profissionalmente mais rápido. É quase que uma lei isso, você diria. É praticamente uma regra. Por quê? Porque a pessoa consegue dar expressividade para os pensamentos, para as ideias, para os projetos, né? Ela consegue vender conceitos. Então, pessoas que têm essa habilidade, e essa habilidade é adquirida de muitas formas, né? Com leitura, principalmente, fundamental. Se você não tiver um bom vocabulário, porque não é ser erudito e começar a usar palavras difíceis, anacrônicas e tal. Você tem que usar um vocabulário que a maioria das pessoas entendam, porque senão fica muito chato. Alguém que começa a usar termos rebuscados para falar, convence quem? O que ele quer mostrar, né? Mas ela precisa ter, sim, essa habilidade de comunicação, de se expressar, de ter recursos, né? De ter histórias, de ter conteúdo, de conseguir contar aquelas experiências de uma forma positiva que encantem o futuro empregador. Tá? Porque não basta só ser um excelente técnico. Por quê? Porque nessa posição, essa pessoa ela tem que influenciar pessoas. Ela tem que influenciar os pares, ela tem que influenciar o superior, ela tem que influenciar os colaboradores dela, né? O time dela. Então, uma pessoa que tenha essa habilidade, né? Que vai muito além, inclusive, da competência técnica. Porque eu até falei um gráfico, né? A gente começa, e todos nós, de uma forma geral, quando saímos da faculdade, a gente sai com um skill técnico muito grande. O skill para pessoas menorzinho e skill estratégico bem pequenininho. À medida que você vai crescendo, você vai deixando de ser operacional, você é muito relacional e estratégico. Quando você está no C-level, você tem que ser altamente relacional e altamente estratégico.
Que interessante isso. Caberia num gráfico. Caberia num gráfico. E o repertório nos ajuda muito nessa passagem para o estratégico e para o relacional. Sim, sim. É claro que a parte das competências técnicas, elas têm sempre que se renovando que nem uma espiral, claro, né? Você não fica parado aqui. Sim. Porque não adianta você ser um bom contador de histórias se você não tem estofo para dar conta da parte que você tem que entregar. Perfeito. Tecnicamente falando. Adriana, um dos temas, eu acho que assim, do mundo corporativo, do mundo do trabalho contemporâneo, é a questão da liderança. E é um tema que a escola de repertório se debruça sobre ele, enfim, estuda, pauta coisas, postagens. Duas coisas sobre isso. O que é liderança hoje? E a importância de uma liderança que não seja uma liderança impositiva, autoritária, verticalizada, mas uma liderança que a gente poderia chamar de inspiradora, né? De contaminadora no melhor sentido da palavra. Contagiante. De contagiante, vamos chamar assim, né? Daquilo que você pode irradiar uma coisa motivante, positiva e assim por diante. Olha, talvez esse tema seja um dos mais desafiadores quando se pensa no mundo organizacional. Acho que desde sempre se estuda a natureza dos líderes, né? O que eles comem, né? Como se multiplicam? Como dormem? Como dormem? Porque é difícil você ensinar a liderança, né? É um aspecto muito estudado. Hoje, se você for abrir no Google, colocar liderança, você vai ter milhões de itens lá, porque realmente é muito difícil você formar líderes. Muito difícil. Porque é diferente você ser gestor só, um gestor de times, e de ser um líder inspiracional como esse que você está falando. Então, a gente tem que definir aí até as expectativas que a gente tem quando se pensa na liderança. Perfeito. Então, a gestão de pessoas é uma posição de liderança, né? O líder, no meu entendimento, depois de tantas leituras e de milhares de teorias que existem, é uma pessoa que tem que ter muito autoconhecimento. Então, olha, gente, autoconhecimento vai ser um pilar que vai ser para o resto da vida e para tudo que você for fazer na sua vidinha mirim, você vai precisar de autoconhecimento. Porque não quer dizer que você vai ser melhor ou pior, quer dizer que você vai ser mais adequado dentro do seu sistema de crenças e valores. E saber identificar quais são as suas crenças e quais são os seus valores te ajuda a se posicionar diante do mundo. Perfeito. Tá certo? E aí, lidar com pessoas de uma forma que seja honesta, ética, né, responsável e alinhada com as expectativas da empresa. Tá. Pelo menos isso. Tá. Né? E para isso existem inúmeras teorias que podem embasar que tipo de atitudes você precisa ter em determinadas situações. Mas é um tema realmente muito complexo e cada pessoa, né, eu trabalho muito com desenvolvimento de competências para liderança e gestão, com executivos que já estão com seus times e o grande desafio dessas lideranças vão cair de novo aonde? Comunicação, negociação e relacionamento. Olha que interessante. Comunicação, negociação e relacionamento. E relacionamento. Relacionamento na capacidade de interagir com outras áreas, diferentes áreas. Como é que você conversa com uma área financeira? Como é que você conversa com uma área de marketing? Como é que você conversa com uma área de logística? Então, entender que todas essas áreas convergem, né, para o mesmo objetivo dentro da empresa, reconhecer o valor de outras áreas, não criar um clima competitivo, destrutivo, né, dentro do seu time ou com times paralelos dentro da organização, ser uma pessoa colaborativa, saber escutar é outra qualidade importante. A escuta ativa é importante dentro do ambiente de trabalho. Então, são desafios diários, porque não existe fórmula, não existe assim, com tal procedimento, ou em tal situação você age dessa maneira. Perfeito. Não tem um script, né? E porque a coisa acontece tudo muito rápido, né? Você fala assim, só um minutinho que eu vou ver o que eu faço numa situação como essa.
Perfeito. Não tem. Mas há um conceito, que é esse que você está nos Sim, descrevendo, sim. né? Digamos assim, um quadro pelo qual a pessoa, através do qual a pessoa possa se locomover, digamos assim. E entender, né? Até eu acho importante, quando a gente fala em autoconhecimento, a gente fala também de inteligência emocional, que é reconhecer os sentimentos que estão envolvidos naquela situação que você está vivenciando. Né? Seja para negociar com um colaborador, com um fornecedor, com um superior, com um terceiro qualquer, né? O que está envolvendo ali naquela situação, né? Se você se sente frustrado, se você se sente motivado, angustiado, com medo, enfim, o que está te afetando naquele momento. E a coisa é muito dinâmica, né? Não é alguma coisa que você para no tempo e fala assim, ixi, agora... Então, quanto mais você se conhece, mais adequadamente você toma decisões e age de uma forma que seja coerente, ética, né? E em prol do negócio também. Adriana, para a gente baixar os trens de pouso, duas questões para você, assim, que são as seguintes. Primeiro, assim, em termos, né, de quem está nos acompanhando, uma questão mais direta, nome de escola ainda é determinante? Olha... Dizem por aí que nem tanto, mas na real eu sinto que ainda é importante sim, até por conta do nível de qualidade de educação que a gente tem no Brasil. Perfeito. Então, hoje se faz não, existe um movimento no mercado de recrutamento às cegas. O que é recrutamento às cegas? É quando o candidato é encaminhado para o gestor da vaga apenas com as informações mais essenciais para aquela posição. Ou seja, não tem nome, não tem idade, não tem a escola, só tem a formação acadêmica dele, na tentativa de minimizar... De corrigir, às vezes, uma distorção, inclusive, né? Exatamente. Porque a gente pode encontrar excelentes alunos, excelentes estudantes em vários tipos de escola, né? Sim, com certeza. E podemos encontrar, muitas vezes, péssimos estudantes em escolas renomadas ou coisa parecida. Sim. Aí seria, talvez, descaracterizar as competências e jogar muita ênfase ou muito peso no nome da escola e aí criariam distorções. Que houve, hein? Sem dúvida. Lá atrás, quando eu era headhunter, eu tinha alguns pré-requisitos de tipo assim, eu só quero estudante de universidade A. Tá. Não, às vezes não tinha ABC. Tá. Eu quero desta escola. Tá. E aí a gente tinha que buscar o estudante lá. Hoje, então, tem uma tendência da gente caminhar por processos seletivos que sejam mais equânimes nesse sentido. Tá. Então, retirando essas distorções. Porque, de fato, existem estudantes brilhantes em escolas que você fala assim, gente, não acredito. Sim. Né? Mas não é ainda a maioria. Tá. Não é. Por quê? Porque a gente sabe que formar, treinar, desenvolver custa caro. Sim. Muitas vezes a empresa não quer investir em treinamento e desenvolvimento, porque custa. Uma pessoa que vem de uma escola onde esse trabalho já foi exercido dentro da própria universidade, ganho de tempo, né? Porque essa pessoa já começa a dar resultado muito mais rápido, porque custa treinar. Uma segunda questão, assim, para a gente, de fato, baixar os trens de pouso. Quer dizer, você nota hoje, você sente um caminho de gente querendo abrir um negócio próprio, começar um negócio, ou seja, uma atitude empreendedora? Sim. E se sim, quer dizer, como é que é a gestão de carreira de um caminho empreendedor? De um caminho que não é só corporativo estricto sensu, mas um caminho empreendedor. Você sabe que já há uns 10 anos eu venho percebendo esse movimento dentro da escola. Eu mesmo fui mentora de uma aceleradora por algum tempo e eu percebo sim esse movimento, né? Apesar de que empreender no nosso país não é uma coisa simples, né? Não é para amadores, mas eu percebo sim um movimento do empreendedorismo. Eu vejo que por várias razões, né? Lá atrás, quando eu comecei no mercado de trabalho, o empreendedorismo era entendido como uma falta de adaptação. Eu não me adaptei com o que tem aí, então eu vou fazer meu negócio sozinho. Hoje o empreendedorismo ele passa a ser uma opção de carreira.
porque a pessoa quer fazer alguma coisa que faça sentido, mais do que o que existe por aí. Então, eu quero fazer a diferença, eu quero fazer um trabalho que me dê satisfação, que faça a diferença, mas eu também vejo que existe um desapego, né? Eu acompanhei algumas startups, fui madrinha de algumas, inclusive, e no começo, assim, esse é meu filho, lindo, querido, vai ser meu filho para sempre, aí vem alguém com um aporte grande e leva o filho embora, e aí beleza, não tem problema nenhum. Claro. Vamos começar um outro negócio. Mas eu vejo, sim, esse movimento cada vez mais consistente de pessoas que queiram empreender e fazer a diferença. Não é fácil. A gestão de carreira de um empreendedor, ela é um pouco diferente da gestão de carreira de um caminho corporativo mais tradicional? Eu já acompanhei as várias dores, né? As pessoas que saíram de um negócio convencional foram empreender e foram bem-sucedidas. Pessoas que saíram de um negócio convencional, empreenderam e foram mal-sucedidas e quiseram voltar para o trabalho convencional. Pessoas que começaram a empreender, deram muito certo e jamais querem entrar no mercado convencional. Então, tem várias histórias. Acho que é importante, de novo, vou bater na tecla do autoconhecimento. Autoconhecimento importante, experiência importante, entender que o seu negócio ele tem que se adaptar, porque você cria alguma coisa, o que eu vi na maioria dos empreendedores, eles criam um negócio que na cabeça deles é lindo, maravilhoso, e é daquele jeito, a hora que eles vão fazer a testagem no mercado, não é nada daquilo, recolhe tudo, volta, desenha de novo. Então, lidar com essa frustração, né, de que eu tenho que adaptar o meu negócio, que aquilo que eu imaginei originalmente não vai ser, é um trabalho árduo também. Então, empreender não é fácil, mas muita gente muitos jovens principalmente, que entendem que querem fazer alguma diferença, estão optando pelo empreendedorismo. E é diferente, sim, por conta disso, né? Porque tenho que lidar com essas adversidades, nem sempre dá tão certo quanto a pessoa imagina. Há muita pressão em relação aos investimentos, né? Aos investidores, ao retorno desses investimentos. Mas sempre há alternativas. Eu acho que a pessoa nunca ficar refém, né, de ser eu empreendi, mas desisti, agora o que eu faço da minha vida? Não faço mais nada. Não, pode empreender de novo, pode voltar ou ingressar no mercado convencional. Eu acho que para bons profissionais as dificuldades são sempre menores. Muito obrigado, Adriana, pela conversa. Obrigada, excelente. Jair. Obrigado pelas aulas. Eu imagino. Muito bom tê-la aqui. Obrigada. Muito obrigado. Prazer todo meu.